secap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Hoje, quinta-feira, de chuva na região de Campinas. Vamos tocar a bola aqui até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, é claro, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após empate por 1-1 no tempo normal, Guarani é eliminado nos pênaltis pelo Castanhal e se despede da Copa do Brasil na segunda fase. Com a eliminação, Bugre deixa de ganhar R$950 mil e agora só volta a campo no começo de abril, pela primeira rodada da Série C. Futuro de Matheus Costa segue indefinido. Ontem conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Será o Guarani de Bagé, que derrotou o Caxias, no Rio Grande do Sul, e será o adversário da Macaca no dia 11 ou no dia 12 de março. Serginho é anunciado pelo Brasiliense e não veste mais a camisa da Macaca. Meia que estava no Norte, rescindiu com a Ponte e vai disputar a Série D pela equipe do Distrito Federal. Palmeiras e São Paulo vencem e seguem colados na liderança no Brasileirão. Verdão bateu o Fluminense 2-1 na Arena Barueri. Já o Tricolor derrotou o Coritiba por 1-0 no Couto Pereira. Bahia perde nos pênaltis para o O'Higgins, do Chile, e é eliminado da Libertadores. Tricolor vence no tempo normal, mas desperdiça 2 penalidades e se despede da competição sul-americana. Quem avançou à próxima fase foi o Botafogo, que derrotou o Nacional Potosí por 2-0 no Engenhão. Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana hoje, 9h30 da noite, contra o Lanús no Maracanã. Após derrota no duelo de ida, a equipe carioca precisa vencer para seguir sonhando com a taça. Estou aguardando aqui nesse dia de chuva, de garoa em algumas partes de Campinas e região, a sua mensagem de texto 97102-1493 é o nosso endereço aqui, o nosso número para você mandar a mensagem de texto curta. 97102-1493 e também pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Mande lá sua mensagem que daqui a pouquinho ela vai pro ar.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem, jogando em Castanhal, no Pará, o Guarani acabou sendo eliminado pelo time da casa após perder nos pênaltis pelo placar de 5-4. Empate no tempo normal por 1-1. Guarani, portanto, eliminado da competição. A Ponte Preta já sabe quem irá enfrentar na terceira fase da competição. E o adversário da Macaca será o Guarani de Bagé, que venceu fora de casa o Caxias pelo placar de 1-0. Ontem também tivemos a classificação do Uberlândia, que venceu o Retrô 2-1, assim como o Tombense, que eliminou o Oratório. Quem também garantiu vaga na terceira fase foi o Londrina, que derrotou o Penedense por 1-0, e o Novo Horizontino, que goleou o Nacional pelo placar de 4-0. O Atlético Goianiense também está classificado, derrotou o Primavera Atlético Clube pelo placar de 1-0. Assim como também o Operário do Mato Grosso, que eliminou o Asa 2-1, e o São Bernardo, que venceu o Atlético da Bahia pelo placar de 2-0. O Goiás eliminou o Gama nos pênaltis, 5-4, após empate no tempo normal pelo placar de 2-2. Hoje, já pela segunda fase, o Primavera entra em campo. 20h, pega o Ceará na Arena Castelão. Hoje também quem joga é a Portuguesa, que recebe no Canindé, 21h, o Altos. Lembra que o jogo da Macaca acontece daqui a 2 semanas. Destacando agora, Campeonato Brasileiro. Ontem, pela quarta rodada da competição, tivemos vários empates por 1-1. Entre eles, Corinthians e Cruzeiro, que jogaram no Mineirão. Tivemos ainda o empate por 1-1 entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Remo e Internacional. Fora de casa, o São Paulo venceu o Coritiba por 1-0. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1, mesmo placar da vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro. A rodada será encerrada hoje, pelo menos os jogos desta quarta rodada, com Santos e Vasco às 7h. Os jogos envolvendo Flamengo, Botafogo e também Bahia foram adiados, porque esses times estão envolvidos em competições intercontinentais. O Flamengo, por exemplo, joga hoje, faz a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. No primeiro jogo da Argentina, o time do Lanús venceu pelo placar de 1-0. Ontem, o Bahia foi eliminado da segunda fase da Libertadores, fase eliminatória. O Bahia ganhou pelo placar de 2-1 do O'Higgins do Chile, mas nos pênaltis perdeu por 4-3, porque na ida havia perdido pelo placar de 1-0. Quem está classificado para a terceira fase também é o Botafogo, que derrotou o Nacional Potosí da Bolívia pelo placar de 2-0. E o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Argentinos Júniors. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vocês, meus fiéis ouvintes, passa lá pelo YouTube, dá um clique de um joinha pra gente, não custa nada, não paga nada. Você tá aí ouvindo pelo YouTube, ajuda a gente, por gentileza. Eu tenho aqui muitas pessoas ouvindo, tenho meia dúzia de clique aqui. Ajuda a gente, por favor. Vamos atender aqui a rapaziada no YouTube. O Wallace Porto tá dando risada, não sei do que. Carlos Lemos Matozinho, Serginho nunca fará falta, nunca foi titular. O Antônio Augusto, bom dia, sintonizado na Radiantes ou na Bandeirantes, né? Ótimo programa. É porque tem uma avenida
não sei onde que ele mora, mas que se chama Radiantes, por isso. Mas é Bandeirantes que ele quis escrever. O Antônio Augusto, um abraço para ele. Sebastião Moreira, se não conseguir passar pelo Castanhal, o que esperar do meu bugre na Série C? Técnico ridículo. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Cláudio, tá louco, eliminado pelo Castanhal, é ruindade demais. O Rodrigues, eu não sei se é o Xexé, um ponto somado é louco. Aí colocou a ponte aqui, não entendi muito bem. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelas mensagens. Vamos pular aqui para atender também o pessoal do WhatsApp. Tem bastante, hein? Tem bastante. Graças a Deus. Matheus Costa já deu, né? Ou ficaremos sempre no quase? Abraços, Augusto. Por enquanto não tem novidade, o time chegou já tarde. A ponte pegou ou pagou a condenação do Luiz Aquim Alexandre. Segundo o Pedro Piscinato perguntou para a doutora Thalita, está na programação para pagar nos primeiros dias de março. Foi isso que foi dito para a gente ontem, Alexandre. CH, que vergonha ser eliminado pelo fraco Castanhal, terceira eliminação consecutiva. Fica Matheus Costa, sai fora. Graziano, sai fora dessa gelada, enquanto dá Toninho de Sumaré. Bom dia. O treinador foi eliminado em 3 competições aí. Ele e o Farnen afirmam que o trabalho está sendo bem feito. Tem poeta em todo lugar, né? Perdemos a classificação da Série C, perdemos a classificação do Paulista, perdemos a Copa do Brasil. Pensa no prejuízo que esse treinador, não vou ler isso aqui não, e quem banca, trouxa para o Guarani, ou trouxe para o Guarani. Até quando isso? Deixa eu ver quem que escreve. É o Perna. Perna. São as escolhas, né? Que a gente muitas vezes não entende. Já mandaram o técnico incompetente embora ou vão esperar começar a Série C? Pede umas 3, logo nas primeiras rodadas, vergonha. Aproveita, manda embora esse Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Paredes, Dilson do Guarujá. Bom dia a todos, espero que esse técnico, junto com a sua comissão técnica, já tenha sido mandado embora. Esse técnico é muito fraco e não respeita a camisa do Guarani. Burro. Rogério de Hortolândia. Bom dia, Carlos Henrique. É lamentável o que estão fazendo com o Guarani. É muita humilhação. Fora Matheus Costa, Parede, Isaac, Maranhão e toda essa diretoria. Luizão do DIC 6. Vamos lá. CH, havia alguns lances do Saravia. Ele lembra aqueles camisa 8 dos anos 80. Sabe jogar, faz lançamento, sai pro jogo. Tandy Negrão. Vamos ver na prática, né, Tandy? Vamos ver na prática aqui como é que ele se encaixa. Ridículo, até quando vamos conviver com isso? Aliás, a torcida que abre os olhos para a SAF, hein? Se hoje eles não dão ouvidos para a torcida, imagina depois. O CH já vem falando isso há muito tempo. Vamos abrir os olhos para a SAF. Se não mandar o técnico embora, já é indício. Edmilson. Eu tenho falado isso constantemente porque não sai da minha retina. Eu não posso esquecer o que eu vivi dentro deste estúdio. Estava aqui o Graziano do meu lado direito, o Zé Arnaldo em frente a ele aí. Nós fizemos aqui, com a participação dos nossos companheiros também, entrevista com o Graziano, que tinha arrematado o estádio do Guarani. Passou um tempo, ele tentou fazer diferente e não conseguiu, e aqui ele disse em arrependimento. Chegou a chorar e se emocionar aqui, que achou que era uma coisa, depois era outra, enfim. Se era verdadeiro ou não o que ele colocou, foi claramente o que ele disse no ar e fora dele, para o Zé Arnaldo e para esse amigo de vocês que estava aqui. Muito bem. Isso significa o quê? Nada. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, tá? Para levantar uma arena ali ou para construir qualquer coisa, foi colocado inclusive pelo Tigrão, e lá atrás já tinha sido colocado para o Zé Arnaldo, porque ele se informou, para tirar o entulho da demolição do brinco, custa mais caro que a obra. Vai fazer? E a viabilidade, o impacto ambiental que tem, saneamento, essas coisas todas, para colocar e levantar a torre. Então é o seguinte, o que eu penso? O Guarani tem que tomar muito cuidado. Eu não estou falando da pessoa, eu estou dizendo do negócio. Não tem nada que desabone o Graziano. Nada, absolutamente nada. Eu acho que era um cara de sucesso. Só que tem um ditado que o meu vô Lázaro falava e é a mais pura verdade. Quem bate
esquece. Quem apanha não esquece. Então, eu vou falar aqui até o dia que eu puder. Cuidado com os termos dessa proposta. Porque uma vez vendida a SAF, não tem volta. Tá? Inclusive, eu gostaria de saber se o Guarani tem alguma cláusula nessa proposta de não poder terceirizar. Aí eu compro do Guarani e revendo daqui a um ano. Não sei nem se isso pode, mas eu tomaria esse tipo de contrato. Porque eu não vejo o que está acontecendo no Juventus, vejo o que está acontecendo na Portuguesa, vejo o que está acontecendo no Botafogo de Ribeirão. Vou parar nesses 3. SAF não é a solução para todos os problemas. Mas esse pessoal aí que não entende nada de futebol. Vocês têm a eleição para poder mudar as coisas. E não mudaram na última. Então, muito cuidado com tudo. E eu estou falando isso porque eu desejo tudo de bom para Guarani e para Ponte Preta no futuro. Tudo de bom. Agora, não pode fazer negócio. Eu trabalho com vendas há muitos anos. Negócio que você faz no afogadilho, na necessidade, dificilmente é um bom negócio para quem vende. Dificilmente. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão de dar conselho para ninguém. Eu respondo a vocês, nossos queridos ouvintes. Quando perguntam, eu faço a colocação aqui. Não é? Primeiro que eu não posso dizer que não é para fazer a SAF. Porque eu desconheço o conteúdo da proposta. Quando eu souber, se é que eu vou saber antes da assinatura, eu vou aqui com um embasamento dizer se é bom ou se não é bom. Time do Guarani é um verdadeiro time de veteranos. O técnico não consegue fazer milagres. Ronaldo do Chapadão. Tá bom. Uma pergunta. Quem entra na Copa do Brasil na primeira fase, quando chega na terceira fase, ganha mais do que a Ponte, por exemplo, que entra na terceira fase? Moisés de Galha. É decrescente. Aliás, é crescente. Primeira fase, segunda fase. Então se equipara, entendeu? Eu já entendi o que você falou. Um abraço para você, viu? Infelizmente o Guarani não conseguiu passar pelo todo-poderoso Castanhal. Será que agora o titio do relógio vai mandar o técnico embora? Pico da turma do campo. E titio do relógio é bom, hein? Estou revoltado com esses dirigentes. Em vez de mandar esse técnico embora, foi elogiar. E agora perdeu a vaga na Copa do Brasil para um time amador. Um time de fazenda. Desabafa aqui, parabéns. Hélio Martinelli. Sabe que é curioso, Bugrino zoando o Ponte Pretano de ter feito um ponto no campeonato inteiro. E Ponte Pretano zoando o Bugrino da eliminação. Sinto vergonha alheia desses dois times de Campinas. 2 times medíocres. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Não se identificou. Final do telefone 9107. Bom dia, CH. O Guarani mais pareceu Macumba na Copa do Brasil. Foi lá e... Renato Grácia, eu gosto demais dessas tiradas. Grande abraço, Valnei Matheus. Deixa eu ver aqui. CH, deixa eu ver aqui. Tá mandando umas... só ter perdido o valor do mercado desde que surgiram, permanece na Série C pipocando a classificação. Bom, isso aqui eu não vou comentar, amigo. Um abraço para você, quem mandou a mensagem para mim, porque isso Thiago, é produto de internet. Eu não estou duvidando da sua palavra, do seu print absolutamente, mas em cima de especulação eu não faço comentário. A diretoria do Guarani está de brincadeira em não demitir o Matheus Costa nos vestiários após o jogo. Sei que ele não é o único culpado, mas ele não consegue extrair mais nada desse elenco. Gustavo França. Seguindo, 11h47 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. A diretoria da Ponte Preta apresentou no início da tarde de ontem mais 2 reforços para a sequência da temporada. O uruguaio Rodrigo Saravia, de 25 anos, e também o colombiano Sérgio Palacios, de 21 anos. O Rodrigo Saravia foi revelado pelo Peñarol, defendeu o Gimnasia La Plata da Argentina, teve uma breve passagem pelo futebol russo, depois retornou ao futebol argentino para defender o Belgrano, inclusive último time que ele jogou antes de chegar à Ponte Preta. E apresentado na tarde de ontem, o Rodrigo Saravia fala um pouco sobre suas características de jogo. Bien, no, soy un jugador que
juega en el mediocampo, me sirve jugar con 2 volantes o con uno. Soy un jugador tácticamente muy bueno y creo que mi fuerte es la marca y el pase hacia adelante. Después, obviamente, como todo jugador, me gusta tratar de llegar al gol, a rematar de afuera, pero mi fuerte creo que es la marca y tratar de encontrar entre líneas a los volantes ofensivos para que ellos jueguen. Já o colombiano Sérgio Palacios foi revelado pelo Once Caldas em 2023, chegou ao Red Bull Bragantino em meados de 2024, ficou alternando entre o Sub-23 e a equipe profissional do Massa Bruta, mas é certo, foi no Sub-23 onde ele teve mais oportunidades e mais jogou com a camisa do Red Bull. E o Sérgio Palacios fala um pouco sobre o que motivou ele vir até a Ponte Preta e fala sobre a identificação do estilo de jogo dele com o estilo da Macaca. E me falaram muito sobre como é a estrutura do time. Aí eu fiquei muito feliz porque meu futebol é, primeiramente, dá forte. Então eu gostei muito e Fiquei muito apaixonado por isso. Se tem contratações chegando, tem jogador de saída. O Serginho, que estava emprestado ao Norte Esporte Clube de Minas Gerais, acertou sua rescisão com a Ponte Preta, ele que tinha renovado o contrato até o final dessa temporada e vai defender o Brasiliense na disputa da Série D de dado. A rescisão do contrato do Serginho já saiu no BID, já foi apresentado pelo Brasiliense e não veste mais a camisa da Macaca. Por outro lado, o nome de Lucas Justen apareceu no bid da CBF. O lateral direito fica à disposição do técnico Rodrigo Santana para a disputa da Copa do Brasil, onde a Macaca vai enfrentar o Guarani de Bagé. A equipe alvinegra tomou conhecimento na noite de ontem do adversário que vai encarar na terceira fase da competição. O Guarani de Bagé bateu o Caxias por 1-0 fora de casa e vai encarar a Macaca no dia 11 ou 12 de março, em local que ainda não foi definido, CH. E agora comentando a Ponte, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. A Ponte que conheceu agora, né, o seu adversário na Copa do Brasil, o Guarani de Bagé. Olha aqui, olha só, a Ponte vai enfrentar o Guarani, só que do Bagé. Dá para dizer que é um derby interestadual? Interessante. Mas enfim, para mim, CH, claro que é importante a Ponte saber do seu adversário, porém o mais importante nesse momento é a Ponte ter esse ajuste de elenco, as contratações que estão chegando e o treinador Ponte Pretano montar um time competitivo para as competições que vêm à frente. Copa do Brasil, Série B, campeonatos importantes, onde a Ponte tem que estar forte, tem que começar bem, tem que começar mostrando que é realmente um time forte na competição. Dá para dizer isso hoje? Não, porque a gente não sabe, né, quais as pretensões do treinador e como pretende dar sequência à diretoria Ponte Pretana, principalmente no aspecto fora de campo. É isso que a gente precisa entender, o que vai acontecer, o que pretende a diretoria. Mas, sem dúvida nenhuma, a expectativa, né, novos jogadores chegando, anunciou 2 jogadores ontem, jogadores da parte defensiva, que é um dos pontos relativamente que a Ponte vem sofrendo, né, precisando de novidades. E, sem dúvida nenhuma, a expectativa, e aí eu quero dizer o seguinte, de 2 jogadores, eu quero citar aqui 2 jogadores, que o torcedor, sem dúvida nenhuma, vai estar depositando uma expectativa muito grande, que é o Elvis e o Potker. Esses jogadores são jogadores de uma certa relevância no elenco, precisam estar bem, hein? Fica aqui o meu recado, eu estava falando isso ontem na tela da Band, nos Donos da Bola, que vai começar daqui a pouquinho, viu, CH? Às 12 horas começa o programa Os Donos da Bola, estaremos lá. Mas eu dizia ontem sobre a questão do Potker, que tá meio sumidão, tá meio apagadão aí do cenário, e tá aí uma oportunidade para ele voltar. É um cara bom de bola, é um cara que já jogou em time grande, sabe como é que é o processo, tá meio esquecidão, e tá aí a oportunidade, viu, Potker? De voltar a fazer grandes jogos, de voltar a mostrar que tem condição e qualidade, e tá dada essa oportunidade.
Então eu vou ficar de olho nesses 2 jogadores. E não só na parte técnica, viu, CH? Física, não. Mas também na parte de motivação, né? de liderança perante o elenco. Essa é a minha expectativa com esses 2 jogadores. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, sempre a seu lado. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Após a eliminação vexatória do Guarani ontem para o Castanhal, o técnico Matheus Costa tentou explicar a situação e também falou sobre o futuro no Guarani. Lamentável, situações vividas que o Guarani tem passado, né? Que é longe daquilo, da grandeza do Guarani. Acho que nós falhamos em um lance isolado no início da partida, que culminou no gol. Depois tivemos chance para empatar, até o gol de empate. Tivemos volume, procuramos fazer o gol da virada, tivemos oportunidades para virar o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No final do jogo fomos para o abafa buscando a vitória. Infelizmente não convertemos as situações criadas em gol. Levamos a disputa por pênalti. A gente sabe quando a gente leva a disputa nos pênaltis é um pequeno detalhe. Eles tiveram uma batida na travessão que entra, nós tivemos uma batida na travessão que não entrou. Então, é focar no que o Guarani tem para o seu futuro agora, que é o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. E agora é somente uma competição e se estar totalmente o clube todo voltado para o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. Não houve conversa nenhuma, até porque o foco nosso era 100% a competição que nós tínhamos agora. Até porque passando de fase hoje, a gente ainda teria mais um jogo antes do Brasileiro. Agora acredito que é de fundamental importância o quanto antes o clube se planejar para a competição que tem, que é o grande objetivo da temporada, que é essa classificação à Série B. E agora eu vejo que é o momento, porque é a próxima competição do clube. E é o único foco que o clube tem agora nesse momento. Bom, no tempo normal foi 1-1, nos pênaltis 5-3 para o Castanhal. O contrato do técnico Matheus Costa vai até o final de março. Só que o Guarani não tem jogos em março, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, ele não comanda mais o Guarani. O Bugre ainda não anunciou a saída do treinador, mas pelo que eu sei já está atrás de nomes no mercado. Existem algumas possibilidades, mas até aqui apenas especulações. A diretoria está se reunindo nessas últimas horas para tentar definir um norte, definir o nome de um novo treinador, também junto com o Roberto Graziano. Eu sei que o Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira, que já passou pela Ponte Preta, ele agrada a diretoria, mas ainda não está definido um nome certo para comandar o Guarani na Série C. E o Guarani precisa de um nome que venha para resolver os problemas do Guarani e fazer esse elenco jogar. Mais mudanças também poderão acontecer no departamento de futebol. Não só a saída do técnico Matheus Costa, porque com a chegada do Roberto Graziano, pode mudar muita coisa. Pode sair o Elano, pode sair o Farney Coelho, mas isso deverá ser definido nos próximos dias. Valeu, CH! Bom, sobre o jogo de ontem, o Guarani não mereceu nada diferente da eliminação. O time não teve garra, não teve disposição, não competiu. Foi lá, jogou, achou que ia atropelar o Castanhal e quebrou a cara. O time não jogou nada. E sobre o futuro, é o Guarani que vai decidir, mas todo mundo sabe, desculpa repetir, mas desde o ano passado eu estou falando ao final da Série C, tem que trocar o treinador. O rapaz é limitado, o rapaz é bom menino, bom cara, sujeito trabalhador, conhece de futebol, mas para o que o Guarani necessita, ele não tem tamanho para isso. Ainda, está no começo de carreira, não é? E é isso que eu faria. 11h58 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Santos e Vasco da Gama, que se enfrentam nesta quinta-feira às 7h da Vila Belmiro, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times que neste momento estão na zona do rebaixamento. O Vasco é o 19º e o Santos é o lanterna. O provável peixe do técnico Juan Pablo Vojvoda, com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gabriel Menino e Gabriel Bomtempo ou Miguelito, Neymar, Rony e Gabriel Barbosa. O provável Vasco do interino Bruno Lazzaroni, após a demissão de Fernando Diniz, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Rojas, Andrés Gomes, Spinelli e Marino Inestruça. Apita o jogo Rafael Klein. O árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso. 7h a bola rola na Vila Belmiro. 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Vasco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.